Você tem ideia de quantas bactérias carrega em seu corpo? 40 trilhões. Isso mesmo, 40 trilhões é o número aproximado de micro-organismos existentes no corpo de um indivíduo de 70 quilos, mais ou menos. Este é o resultado de um estudo feito por cientistas israelenses em 2016, que concluiu que a quantidade de bactérias e células presentes no corpo humano é semelhante. Existem bactérias que não causam mal algum. Já outros tipos exigem cuidados para afastar a possibilidade de contaminação. Mas que cuidados são esses? Para responder essas e outras dúvidas da população, nós estamos aqui com o infectologista José Américo Carvalho. Doutor, obrigada por sua participação no programa Utilidade Pública. Vamos às perguntas? Doutor, meu nome é Fernando. Eu gostaria de saber o que é esse trem de bactéria aí. Me explica aí, por favor. Fernando. Bom, as bactérias, né, são seres vivos. São seres vivos, né, que constituídos por uma única célula. O ser humano, para você ter uma ideia, né, são milhões de células. Uma bactéria, ela tem uma única célula. E com essa única célula, ela consegue se diferenciar de várias formas e tem o poder de invadir não só o corpo humano, mas outros seres vivos também. Essas bactérias, elas existem muito antes do que o ser humano e ela tem um poder também de putrefazer o organismo na qual elas estão habitando, entendeu? No caso, né, ela pode putrefazer, é apodrecer, é estragar, né, o organismo. Então, na maioria das vezes, elas causam essas doenças, porque elas causam essas putrefações. Doutor, o meu nome é Luzia. Eu gostaria de saber como surgem as bactérias na casa da gente. Maria Luzia, bom, as bactérias, elas causam, né, doenças. Né? Nós temos as bactérias que são comensais, que elas têm um equilíbrio com o ser humano e que elas não vão causar doenças. Até porque elas liberam substâncias que são úteis para o ser humano. Às vezes para digestão, para fazer digestão, precisam, né, dessas bactérias para você ter uma digestão adequada. Essas bactérias, elas podem se tornar maléficas. Você pode tornar essa bactéria, como vou te dar falar de uma forma mais grosseira, mais agressiva. Vai depender de como que você trata essa bactéria, como vai ser seu comportamento frente a essa bactéria. Por exemplo, você está usando antibiótico, o antibiótico pode fortalecer o efeito, ela pode fazer o efeito contrário, né? Você pode matar as bactérias ruins e essas bactérias boas, elas podem ali estar se fortificando e até um certo ponto elas se tornarem malignas e causar uma doença para você. Okay? Tem bactérias, né, que nós já encontramos no meio externo, que está muito antes do ser humano, elas já estão aqui na Terra. São bactérias que existem e não têm nenhum efeito maléfico, até certo ponto, porque elas podem entrar em contato com o ser humano. Explicando a primeira fala minha, né, se você provocar essa bactéria, ela pode se tornar maligna e causar doença grave em você. Doutor, meu nome é Bruno. Eu queria saber quais são as doenças provocadas pelas bactérias. Bruno, doença causada por bactérias vai depender do foco, né, do local onde ela está. Se ela estiver no pulmão, ela vai causar pneumonia. Se estiver no trato urinário, infecção urinária. Se ela estiver no intestino, né, uma diarreia, uma gastroenterite. Se estiver na pele, furúnculo, abscesso, foliculite. Então, ela pode causar, vai depender do local em que ela está. Essas doenças, elas, no início, né, elas podem ser uma doença benigna, com tratamento adequado, mas dependendo da sua resposta, né, ela pode se tornar grave e algumas vezes levando até a óbito. Doutor, meu nome é Bruno. Eu gostaria de saber quais os tipos de bactérias mais comuns. Bruno, então as bactérias, elas estão, né, dentro do nosso organismo e as bactérias que estão fora do nosso organismo. As bactérias que estão dentro do nosso organismo são as enterobactérias. São as bactérias que causam infecção urinária, as bactérias que causam lesões de pele, né? E uma bactéria muito comum, né, que está dentro do nosso intestino é a Escherichia coli, é uma bactéria que causa infecção urinária, tanto na mulher quanto no homem. Okay? Existe do meio externo as salmonelas, as bactérias que contaminam os alimentos, né? Que você come um alimento contaminado e você pode, né, ter diarreia, ter manifestação. Existe a Pseudomonas, existe o Acinetobacter, várias outras bactérias que vivem no meio externo. Tá?
Bom, respondendo a sua pergunta, que eu acho que você está mais interessado, é qual dessas bactérias pode ser mais grave, pode complicar, pode causar uma doença mais grave. Todas elas podem causar doenças graves, vai depender, né, da conduta, de como você vai agir quando você descobre que você está infectado por elas. Entendeu? Do antibiótico que você vai usar e da sua conduta, da sua providência em relação ao tratamento. Doutor, meu nome é José Luiz. Eu gostaria de saber onde é que estão os focos de bactérias na minha casa. José Luiz, existem áreas críticas dentro do lar, né, dentro da casa. Uma dessas áreas críticas, principalmente onde tem muita água, onde você tem, né, pia, torneira, né, chuveiro, então acumula a água e favorece a multiplicação de bactérias. Então, nestes locais, a gente recomenda que a limpeza é fundamental, a limpeza com água e sabão, e existem alguns produtos que você compra para uso doméstico, né, em supermercados, e que tem esse efeito bactericida. Doutor, meu nome é Bárbara e eu gostaria de saber quais são os procedimentos que eu tenho que adotar para higienizar minha casa, especificamente dentro da geladeira, limpando o galão de água. Quais são os procedimentos que eu tenho que fazer? Bárbara, bom, dentro do lar, né, dentro da casa, existem áreas que nós consideramos críticas, né, algumas áreas físicas, como banheiro, né, que você precisa ter uma limpeza adequada, alguns utensílios que você usa que também favorecem a multiplicação de bactérias, como a geladeira, forno micro-ondas, e que precisam ser limpas adequadamente. Você pode lavar com água e sabão normal, pode usar alguns produtos, né, que você encontra para uso doméstico, que são à base, né, de hipoclorito, de substâncias que têm uma atividade, né, bactericida contra a bactéria. Fazendo isso, com certeza, você está segura. Doutor, meu nome é Cláudia e eu queria saber quais são os produtos que matam a bactéria em casa. Bom, Cláudia, fundamental é a água e o sabão. Você fazendo isso, com certeza, né, você já está, né, tirando uma carga bacteriana bastante importante. Mas existem alguns produtos que você pode usar, principalmente em áreas críticas, que você vai no banheiro, né, na geladeira, na pia. Então, você compra isso no supermercado, a base, né, tem detergente que tem, né, substância antisséptica, tem o hipoclorito que você pode, né, usar. Então, vai depender da área crítica. Mas é fundamental, é a limpeza mesmo, é a lavagem com água e sabão. Meu nome é Daniela e eu gostaria de saber como limpar os brinquedos vindos da praia. Daniela, respondendo o seu questionamento, bom, os brinquedos que são usados, né, no meio externo, no exemplo que você deu na praia, eles, com certeza, eles estão contaminados com bactérias que estão no meio externo. As bactérias existem dentro do nosso organismo e que estão fora do nosso organismo. Essas bactérias, elas podem contaminar qualquer material, qualquer objeto, inclusive os que foram usados na praia. Bom, para você limpar isso aí, é normal, é o que você faz normalmente com os outros objetos. Você vai lavar com água e sabão. Importante você lavar todas as curvas, todas as dobras que tem nesses brinquedos e também secar, que é o importante, porque além de você tirar as bactérias, você está tirando outros micro-organismos que podem estar acumulados dentro do brinquedo. Meu nome é Lucas e, doutor, eu gostaria de saber se a prevenção em excesso causa baixa imunidade. Prevenção, Lucas, né, contra bactérias, é lavar a mão, é tomar banho, é lavar o cabelo, isso é prevenção. Agora, existe alguma linha de prevenção que é usar antibióticos, né, que existe uma falsa impressão de que se você usar antibióticos, você está evitando, você está prevenindo infecção. Isso é muito comum usar sabonete. Tem sabonete que tem antibióticos, que tem sabonete que tem antisséptico. Tá? Isso aí não tem necessidade, né? Porque, na verdade, você está fazendo até o contrário. Você está estimulando essas bactérias, você está fazendo uma pressão seletiva para elas se tornarem resistentes. Então, uma bactéria que era comum, né, que estava em equilíbrio com o seu organismo, ela pode se tornar, né, nociva pela essa exposição, né, a subantibiótica, doses baixas de antisséptico, de antibióticos, e aí, né, complicar, né, evoluir para uma doença mais grave. Doutor, meu nome é Elisângela. Eu queria fazer uma pergunta. Eu já ouvi falar de bactérias do bem. Queria saber como é isso. Bactérias do bem, não existe bactérias do bem, né? Bactérias, elas estão em equilíbrio, né? Elas não causam doença de equilíbrio, mas elas estão ali no seu organismo e elas querem sobreviver. Elas estão no meio externo e também precisam sobreviver.
Bom, a gente chama de benigno por causa desse equilíbrio. Existem bactérias que facilitam a sua digestão, né? Tem a bactéria, a penicilina surgiu da onde? De bactérias. Então, né, nós descobrimos os antibióticos através das bactérias. Então, a gente chama de bactérias que são benéficas. Para fazer queijo, a gente precisa de bactéria, né? Então, né, isso aí a gente chama de benéficas. Existem algumas bactérias que facilitam a sua digestão, né? Então, a gente chama de benéfica. Mas, em algum momento, elas podem se tornar malignas. Vai depender, né, do seu organismo, da sua reação. Doutor, eu também tenho algumas perguntas. O senhor falou que o uso de sabonetes bacterianos não é necessário. E o uso do álcool gel, como ele deve ser feito? Bom, o álcool gel, né, em alguns momentos, ele substitui a lavagem das mãos. O problema é como usar o álcool gel. O álcool gel, ele tem uma substância já até mesmo para fixar o álcool. Essa substância, com o tempo que você vai usando, ele vai facilitando a aderência de bactérias, micro-organismos de bactéria. Então, o ideal seria você usar o álcool gel, 5 vezes que você usou, você tem que lavar a mão com água e sabão, porque aí você precisa tirar esse resíduo, porque senão não resolve. Ao invés de você facilitar, né, você está piorando a situação. Então, tem que saber usar o álcool gel. Então, lavagem das mãos, o uso correto do álcool gel. Mas o que mais uma pessoa pode fazer para evitar levar bactérias da rua, por exemplo, para dentro de casa? Por exemplo, como fazem os japoneses, que tiram os sapatos. Isso funciona? Seria interessante? Sim, são várias, né, alternativas que você pode ter. Mas o principal veiculador de bactérias são as mãos, tá? Porque a bactéria não tem asa, né? É contato, né? Então você precisa, é mão. O pé, com certeza tem a sua função, mas não é tão importante, né? Os japoneses, que você deu exemplo, o sapato, porque lá eles usam, né? Eles deitam, eles comem sentado no chão, né? Eles dormem, né? Tem hábitos de comer na cama. Então tem esse lado aí. Mas aqui no nosso povo, aqui no tropical, né, é mão mesmo, entendeu? É a questão da mão. Você tem que lavar a mão, o que é mais importante. Além, né, a gente pensa na mão, mas tem um banho também, né? Lavar o cabelo todos os dias, lavar as partes íntimas. Eu acho que isso também é importante. Tá ok. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Bem, por hoje é só. Se você ficou com alguma dúvida ou tem uma sugestão sobre algum tema que você gostaria de ver aqui no programa Utilidade Pública, basta escrever para tvales.es@gmail.com. Obrigada por sua companhia e até a próxima.